E aí, galera do YouTube, tô aproveitando. Não sei se tá dando para ouvir aí. Eu estou com o meu microfone, mas é porque passou um TVG, um trem bala. Tô hidratando meu intestino. Lactose, sabe? O papo de hoje é como começou toda essa história de vir para a França. E muitos vão dizer, é claro que foi quando o Carlos resolveu que queria entrar para a Legião Estrangeira. Mas não. Não foi aí que essa história entrou, mesmo porque eu não tinha intenções de vir para a França. Então vamos lá. O meu marido veio para a Legião, ele tinha um sonho de 16 anos. Meu marido tinha um sonho de 13 anos na época, já de vir para cá. E ele veio, já fazia um ano e meio que ele estava aqui, 2 anos. Final do ano passado, em outubro, início de outubro, ele foi para a primeira missão dele na África. E quando a gente fala de missão na Legião Estrangeira, eles já não têm muito tempo normal do dia a dia deles. Mas em missão eles têm menos tempo ainda. Então ele não conseguia dar a atenção que eu queria. Só que para ele isso estava tudo bem. Não me dá atenção. E até então eu estava de boa com isso. Mas é aí que entra o sobrenatural. Eu sou batizada, eu desci as águas em 2020, eu me converti antes de começar a congregar em uma igreja. Então eu aceitei a Jesus Cristo antes de ter uma igreja. Eu acho que isso não é muito comum, mas também não é eletivo só a mim. Então acredito que outras pessoas também já tenham vivido isso. E eu levei, então, de 2020 até 2023, no caso, ano passado, até chegar um dia em que eu me posicionei espiritualmente. Eu falei, não, peraí, eu quero viver para Cristo, eu quero libertar pessoas, eu quero curar. Eu descobri que isso ainda existia. Eu via os vídeos das pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, maravilhas sendo realizadas pela mão de alguém, pelo poder do Espírito Santo. Eu falei, como assim? Isso acontece mesmo? E aí eu tenho uma cunhada, ela falou, sim, acontece o tempo todo. Eu falei, como assim? Isso começou a me chamar mais atenção. Até que chegou o final de outubro e Deus utiliza de coisas que você faz e que te conecta a Ele. Coisas que me conectam ao Pai são trabalhos manuais. Por quê? Porque qualquer outra coisa que eu vá fazer, eu consigo mexer no celular, por exemplo. E isso aqui me desconecta completamente do Pai, apesar de conectar o Pai a outras pessoas. Porque através da minha vida, eu sei que outras pessoas conhecem a Cristo através do meu trabalho. Mas eu estando com isso aqui na mão, não consigo me conectar com o Pai. E o que faz com que eu me conecte? Tudo que eu puder fazer com as mãos. Então, limpar uma casa, fazer comida, no banho. O Espírito Santo fala muito comigo no banho. Pelo menos falava em casa, que ainda não estou acostumada com esse banheiro. Não, assim, esse banheiro, a casa é maravilhosa, eu sou grata a isso. Mas eu tenho que fazer algumas reforminhas nesse banheiro ali. Mais um trem. E aí, eu fui fazer, final de outubro, resolvi que ia fazer bolacha de Natal, que é algo onde eu deixo o celular de lado, ligo um podcast e começo a lidar com a massa. E é um momento assim, gente, trabalhar com receitas. A mulher ela tem dois altares em casa, que é a mesa e a cama. São dois altares onde ela consegue santificar a sua casa, o seu casamento, a si mesma, não é? E eu não podendo santificar-me na cama com o meu esposo, né? Estava fazendo bolachinhas e de Natal. E aí eu peguei e coloquei um podcast no meu iPad. Eu acho que estava passando. Tinha deixado o TikTok no aleatório passando. E entrou um vídeo de um pastor que eu não conhecia até então, que é do pastor Theo Hayashi. E era de uma pregação que ele fala. É uma pregação que está no YouTube. Theo Hayashi, Demônios, parte 1, Demônios, parte 2. E era um corte dessa pregação dos demônios. Falei, nossa, mas eu vou assistir porque eu gosto desse assunto. Olha que interessante. O teu chamado sempre está atrelado
a um assunto do Pai que tu gosta muito de falar. E aí eu falei, não, quero ouvir. E comecei a ouvir. E ele, nas pregações, ele dá alguns testemunhos rápidos da vida dele. Eu falei, gente, quem é esse pastor? Eu quero saber um pouco mais sobre a vida dele. Então, eu fui buscar o testemunho dele, da vida dele. Então, busquei num podcast do Inteligência Limitada, onde ele conversa lá com o apresentador, contando desde quando os avós, bisavós dele saem do Japão, vêm para o Brasil como missionários já em nome de Jesus. Você vê como isso já é algo de família, e que lindo, né? E aí ele conta toda a história, a trajetória, até chegar nele e a história dele e como ele se relaciona com o Espírito Santo. Eu falei, eu quero isso para mim, porque o testemunho dele é tão vivo nas palavras dele que isso te aviva. Ele carrega isso com ele. Hoje ele é pastor, mas o chamado dele é evangelístico, porque ele consegue colocar fogo do Espírito Santo em ti por um vídeo na internet, sabe? E eu almejo, em nome de Jesus, ter esse poder de oratória e liderança e influência para que eu possa ganhar algumas almas aí para Cristo também. Nessa época eu não sabia que o meu chamado era evangelístico, eu só sabia que eu gostava desse assunto sobrenatural, demônios, cura, libertação, e ver as pessoas aceitando Jesus. Essas coisas me impulsionavam. A partir daquele domingo, era um domingo à noite, eu comecei a ficar cheia do Espírito Santo. E o chamado era muito forte. Então, na segunda-feira, apareceu para mim um patrocinado. Olha como tudo é feito por Deus. Na internet, uma coisa que até então eu não tinha conversado com ninguém. Então, na internet apareceu um patrocinado para mim do curso dos dons espirituais do pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá, esse que eu já assistia várias pregações dele e falava muito comigo também. Só que o pastor Luciano Subirá e o pastor Theo Hayashi, eles falam muito comigo e de maneiras diferentes. O pastor Luciano fala muito sobre jejum, né? E ele também tem muitos testemunhos de sinais e maravilhas. Ele tem muitos testemunhos de sinais e maravilhas. É incrível como ele tem. E é muito massa ver a forma como ele conta de um jeito super simples e especial o relacionamento dele com o Espírito Santo. Então procurem os vídeos que tem do pastor Luciano Subirá, que toda a pregação ele conta algum testemunho. Sempre é mais de um. Tem um que eu acho o máximo, que é o testemunho da pamonha. Procura aí no YouTube, pastor Luciano Subirá, testemunho da pamonha. Cara, esse testemunho é fantástico. E aí, mandei mensagem para minha... Até então, eu não tinha nenhum pastor que me acompanhava na igreja, eu já ia na igreja há 3 anos, na igreja The Way Church, e eu mandei mensagem para a pastora Maria, eu falei que eu sabia que ela era a pastora da intercessão da nossa igreja. Se tivesse que alguém ir fazer uma libertação, seria ela. Então eu falei, se eu curto esse assunto, vou mandar mensagem para ela. Falei, pastora Maria, eu queria saber se não tem problema também se não puder, e a senhora pode orar para decidir isso. Eu queria saber se a senhora quer me discipular. Ela falou, não preciso orar para te responder, porque quem escolhe quem vai te discipular é você. Eu falei, top. Então, bora. Resumindo, em 1 ano, eu e a pastora Maria, a gente conseguiu se encontrar muito poucas vezes no tempo de 1 ano, né? Parece que o inimigo ele trabalhava assim para que ou eu ou ela não pudéssemos nos encontrar. Isso não foi um empecilho, porque de qualquer forma toda dúvida que eu tinha eu sempre ia buscar com ela. E ali começou uma sede. Antes de falar com a pastora Maria, então eu comprei o curso do pastor Luciano Subirá, e foi no primeiro ou segundo vídeo que ele está contando que ele teve um mestre, né, um discipulador, que eu me liguei de mandar mensagem para a pastora Maria. Então, eu comecei a caminhar com a pastora Maria, comecei a estudar mais, a ler mais a Bíblia e a ser mais intencional, porque eu já fazia o meu devocional todos os dias, mas não era um devocional com intencionalidade.
E hoje sim, né? E ali começa a acontecer muitas coisas. Agora a gente começa para a segunda parte do posicionamento. A partir do momento que tu se posicionar em Cristo e dizer, agora eu vou buscar, vou ser ativa no meu chamado e vou cumpri-lo conforme Cristo me enviar, aí o diabo vai se levantar. E isso aconteceu comigo e era gritante. Eu deixei meus pastores quase malucos, porque eu coloquei na minha cabeça, eu coloquei não, setas de Satanás vinham na minha cabeça que o meu casamento tinha acabado. E o meu marido, eu comecei a irritar ele com tanta coisa que eu inventava na minha cabeça. E eu hoje tenho esse entendimento, mas na época a dor era real, a situação era real, eu não conseguia enxergar um casamento, para mim aquilo tinha acabado, ele não me amava mais e ele não tinha mudado a forma de agir comigo, ele só estava realmente com um pouco menos de tempo porque ele estava na missão. Mas eu também sabia disso antes de me posicionar em Cristo, né? Então nada mudou dali para tipo em 2 semanas. Mas quando eu me posicionei em Cristo, a guerra se levantou contra mim e assim, ó, foram 21 dias de muito sofrimento para mim. Chegou o ponto de o meu marido ficar sem falar comigo 3 dias. E isso nunca aconteceu em 17 anos de casamento. Nunca aconteceu. Nunca. Mesmo quando ele trabalhava na VEG, 12 horas, no período noturno, enquanto eu estava dormindo, ele estava me mandando mensagem, sabe? Então, quando aconteceu essa dos 3 dias, foi quando eu me desesperei e achei que o nosso casamento tivesse acabado. Mas ele estava lá no corre dele, eu acredito que nessa época que deu algo errado lá e ele que estava tendo que arcar com as consequências do que tinha dado errado lá. E, lógico, eu estava sendo setada e acreditando em várias mentiras que o inimigo estava me falando. Porque deixa eu contar uma coisa para você, o inimigo fala na tua cabeça em primeira pessoa, ele não diz assim, você é tal coisa, ele fala assim, eu sou ruim, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu mereço isso que eu estou passando, quem sou eu para Deus olhar para mim? Ah, e agora eu vou orar para Deus como se Deus fosse me ouvir. Isso quem fala na tua mente é Satanás. São setas inflamadas do inimigo, tá? Derruba por terra, porque tu é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Você é filho. Se você já aceitou Jesus Cristo, nasceu de novo do Espírito nas águas, se batizou, você já não é mais criatura de Deus, porque ele te criou. Você é filho. E como filho é herdeiro. E se é herdeiro, é co-herdeiro com Cristo. Então, o nome de Jesus tem poder. Não deixa que setas inflamadas te derrubem. Digo eu isso agora entendendo, né? Mas na época foi bem difícil. Passados esses 21 dias, no término desses 21 dias, sem saber, sem me ligar que tinham se passado 21 dias, eu só fui me ligar no final de uma pregação do pastor Jota, que eu olhei para a pastora Tássia e eu falei, faz 21 dias, ela o quê? E o pastor pregando sobre Davi, sabe? Então, assim, cara, eu vivi tudo isso, sabe? Tava finalizando aqueles 21 dias. E para finalizar os 21 dias, olha que loucura. No 19º dia, eu subi o Pico Malve e orei. Eu fiquei lá em cima, no frio e na chuva, sozinha, aliás. Eu e Deus, eu e Jesus, eu e o Espírito Santo. E eu sabia exatamente o momento em que eu estava com cada um deles. E lá no alto daquele monte, o Espírito Santo me disse, filha, o seu marido não está fazendo nada. Você precisa se acalmar e confiar. Porque o objetivo disso tudo era a permissão de Deus. Para que eu começasse a entender a palavra dependência. Dependência de Deus. A minha separação, quando você se posiciona no teu chamado, Deus precisa te separar para trazer para Ele e te ensinar algumas coisas. Porque é dele que tu vai depender, não é de nenhum homem nessa terra. Homem se referindo a pessoas mesmo. Então, ali eu entendi. No primeiro dia foi assim, para Deus me pegar no colo. No segundo foi para agradecer. E o terceiro, que era na segunda-feira de manhã, porque daí eu tinha entendido na pregação de domingo, quando o pastor Jota pregou, ele pregou só para mim naquele dia, foi incrível. Eu recebi durante o culto um algo
para daqui a um tempo. É uma promessa, uma visão. Naquele domingo também tem um pastor do Maranhão, de Maceió, que ele me ligava todo dia para ver como é que eu estava e tal, e ele falou, a gente vai começar a jejuar hoje. Eu comecei a jejuar com esse pastor, eu falei, tá certo. Meia-noite, falei, beleza, meia-noite ele me ligou, a gente orou juntos, esse outro pastor aí, que é o pastor Márcio, e aí ele disse assim, quando ele desligou o telefone, naquele dia tinha sido a pregação do pastor Jota, então, tipo, tudo assim, ó, é um quebra-cabeças que ele vai se montando. Naquela noite, eu tive a minha primeira visão e eu ouvi a minha primeira voz. E assim, ó, é audível, mas não é audível nesse mundo aqui. É audível dentro de você. Tem um som dentro de você. Nossa, é a primeira vez que eu tô sabendo explicar isso. Tem som dentro de você, tem vibração do som dentro de você. Você ouve a voz, mas é dentro de você. Não é fora. Não é uma voz que vem de fora. É uma voz que vem de dentro. É muito doido. E essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz. E essa voz me deu 2 nomes e me deu uma visão. E foram 2 nomes bem aleatórios, porque eu fechei os olhos e veio esse nome e eu abri os olhos e falei, o que é isso? Não dei atenção. Fechei os olhos de novo e veio o segundo nome. Eu falei, caraca! E aí fechei os olhos de novo e veio a visão. Uau! Falei, caraca, que isso? Que lindo! E é uma visão assim de segundos, sabe? Eu reparei muito pouca coisa. E eu deixo registrado para vocês aqui que existe uma visão. Eu não sei quando eu vou poder contar, mas quando eu puder contar, eu volto para contar. E aí eu tenho o nome, os 2 nomes e essa visão. E eu tenho certeza que os 3 estão interligados. Então, quando eu conhecer essas pessoas, eu vou saber. Não sei o rosto delas nem nada. E aí eu, na hora, mandei mensagem para o pastor Márcio. Eu falei, eu ouvi isso, isso, isso. E ele falou, já começou. E a gente começou o nosso jejum. Foi um jejum de 3 dias com água e legumes e frutas. E foi o meu primeiro jejum na vida espiritual, né? Aí na semana seguinte, ou durante aquela semana mesmo, agora não acho que é na semana seguinte, o inimigo se levantou de novo. Foi quando o meu marido ficou 3 dias sem falar comigo. Então não foi durante os 21 dias, foi depois, eu não lembro muito bem essas datas, mas enfim. Teve um dia que eu tive que fazer um jejum, então foi antes, esse primeiro jejum eu fiz antes com a doutora Keila, foi um jejum de 24 horas, dificílimo, e quando o jejum acabou, o meu marido voltou a falar comigo. Era o inimigo, né? Atribulando ele para não conseguir nem contato comigo. Não sei, de repente até tiraram o telefone dele lá. E eu aqui em desespero. Aí fiz esses 3 dias de jejum com o pastor Márcio. E aí, isso já era dezembro, porque os meses passaram muito rápido, assim. Aliás, em novembro, o pastor Márcio falou assim comigo sobre o dízimo. Você dizima? Eu falei, não. Ele falou, é importante. Porque o dízimo, quando você dizima, você está protegendo o seu financeiro do devorador. Eu falei, que devorador? O diabo. Se você dizima 10% do que tu ganha, do teu salário, do teu lucro, se você dizima, você está consagrando o teu financeiro a Deus. O Satanás não pode tocar. Olha a importância do dízimo. E a partir dali, começaram outras tribulações, porque quando eu tomei a decisão de que eu ia dizimar, naquela semana eu ia receber pagamento do meu marido, porque ele recebe dia 25 sempre. E aí no dia 25 ele me mandava dinheiro. Ah, pois, bloqueou todos os cartões, não, bloqueou o cartão dele. Bloqueou, simplesmente assim. Ele não conseguia fazer nada com o cartão dele, mandar dinheiro, não conseguia fazer nada. Ele tinha que fazer todo um rolê para conseguir me mandar dinheiro, mas era tipo um rolê de uns 5 dias, porque ele tinha um valor por dia que ele conseguia mandar, era bem pequeno, e daí ele tinha que ir somando esse valor até dar o valor que ele pudesse me mandar. E ele só conseguia, e ele estava na África, ele só conseguia desbloquear o cartão dele pessoalmente aqui na França, num banco do Agricole, que é o banco dele, né? Ou seja, ele só desbloqueou esse cartão em fevereiro, quando ele pisou na França. Isso era novembro ainda. Ele foi para a África em outubro, ele ficou 4 meses lá. Então estava só no segundo mês dele ainda. Aí, beleza, ali começou o problema financeiro, porque o Satanás ele vai mexendo em todas as áreas, todas as áreas.
E aí veio o dezembro e o Natal. E ali começou a pesar demais para mim, porque o Natal sempre foi muito importante para mim. E o primeiro Natal triste que eu tive na minha vida foi quando os meus pais se separaram. Eu me lembro da sensação, me lembro da dor e, inacreditavelmente, eu tô até querendo chorar agora. É um sentimento tão ruim, eu não costumo lembrar disso, eu acho. Porque não me lembro de estar contando isso para alguém algum dia e chorar. Mas, nossa, me veio um sentimento muito ruim agora. E realmente eu me lembro do desespero da solidão no Natal quando os meus pais se separaram. Porque daí eu estava com a minha mãe no Natal e o meu pai não estava com a gente. Isso foi horrível. E aí, eu até já tinha tido um Natal sem o Carlos no ano anterior, só que eu não dei atenção para isso, porque no dia 25, 24 e 25 eu não estava com o Carlos, mas dia 26 eu estava embarcando para cá, em 2022. Eu estava embarcando para vir para a França pela primeira vez e rever ele depois de 9 meses, né? Então o Natal de 2022 foi tranquilo. Agora, em 2023, eu não só não iria vê-lo, como ele estava na África, naquela situação turbulenta que estava a minha vida espiritual, e eu não sabia quando eu ia ver ele. Porque para ele ir para o Brasil, a Legião Estrangeira, ela tira todos os teus documentos, inclusive o teu passaporte. E você precisa pedir autorização para ir. E ele não tem autorização para sair da União Europeia. Então, a gente não sabia quando a gente ia poder se ver. Esse era o meu maior desespero. E aí, no dia 24 de dezembro, eu fiz da vida dele um inferno. Eu chorei o dia inteiro, a minha cara estava desse tamanho, eu não conseguia comer. Eu estava sofrendo um ataque naquele dia, mas assim, ó, o pior ataque de todos os tempos foi naquele dia. Porque o ataque de Satanás é mental. É na tua alma, na tua mente que ele ataca. E a gente precisa entender isso. Nessa época eu estava começando a entender, inclusive no dia 24 eu tinha terminado de ler o livro Batalhas da Mente. Batalhas da Mente, né? Da Joyce Meyer. E eu entendia, mas não conseguia tirar aquilo de mim, sabe? E naquele dia eu também não incomodei meus pastores, era noite de Natal, né? Então, fui para casa, daí eu tava na casa do meu pai, daí a gente foi jantar na casa do meu irmão e eu ficava lá atrás sozinha chorando, tipo, meu irmão tem um quintal, eu ficava lá no quintal da casa do meu irmão chorando, chorando, chorando. Meu pai tava em desespero que ele foi sentar na escada comigo, tentar contar piada, coitado. Tipo, um senhor de 70 anos sentado numa escadinha, sabe? Tentando te animar, porque o desespero era grande da minha parte e ele estava desesperado e me vê desesperada. E aí o Carlos me ligava, e cada vez que ele me ligava, a gente brigava, porque eu queria brigar, sabe? E o fato dele não querer brigar me incomodava. Nossa, e enfim. E daí depois que eu jantei, que eu fui dormir, isso já era, sei lá, meia-noite, não sei. Não, era umas 8 horas da noite, o meu marido já era 1 hora da manhã, algo assim. Ele disse assim para mim, e eu nunca vou esquecer o que ele disse, porque não foi ele que disse, foi Deus, pela boca dele. Ele disse assim: eu prometo para você que no ano que vem você vai ter o melhor Natal da tua vida. E eu não sabia o que isso queria dizer, porque na época eu só queria que o meu marido voltasse para casa. E ele estava muito dividido com relação a voltar, porque era o sonho dele e tal. Hoje eu entendo que não nem tinha a ver com o sonho dele, tinha a ver com o propósito de nós estarmos aqui juntos. Mas foi um dia bem difícil, dia 24 de dezembro. E aí terminou a noite com essa palavra dele me prometendo que o Natal do ano que vem, que é esse ano, ia ser bem diferente. E aí, no dia seguinte, no dia 25, eu só queria voltar para casa e ficar sozinha em casa, sabe? Então, eu arrumei minhas coisas e passei na casa da minha cunhada para almoçar com eles, ali em Campo Alegre. E o meu cunhado, Diego, ele dizia assim: mas Jô, por que tu não vai para a França? E eu me lembro de, em prantos, lavando a louça, gritar com ele, sabe?
e dizer que eu não queria saber daquilo, que a gente tinha uma casa, a gente tinha um carro, a gente tinha uma vida. Eu queria que ele voltasse para casa, eu não queria saber de vir para a França. Porque eu estava muito apegada àquele mundo material, à minha vida confortável que eu tenho no Brasil, em Jaraguá. E o meu cunhado ficou até assim, ai, desculpa, João, não quero te ofender nem nada, mas sabe, eles estavam preocupados com o meu casamento por conta do meu comportamento, eu estava deixando todo mundo doido. E aí eu em prantos, assim, chorando muito, terminei de lavar a louça e fui pro banheiro e continuei chorando, 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 e eu não conseguia parar. E aí o Carlos me ligou e ele disse assim, amor, vai para casa, quando chegar em casa eu vou te ligar e a gente conversa. E o meu medo, cada vez que ele falava isso, era, meu Deus, ele vai conversar comigo para terminar tudo. E não, ele só queria me acalmar, sabe? E eu sei que daí, depois de um tempo, minha cunhada ficou preocupada, foi no banheiro, conversou comigo. E aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, o Carlos me ligou e a gente começou a conversar. E depois de tanto tempo, desde outubro, ele conseguiu passar 1 hora comigo no telefone. E aí ele disse assim, não, você tá certo, eu tenho que voltar. Então, quando isso acabar aqui e eu receber o valor, porque daí os valores vêm picadinhos, assim, não vêm os valores das missões, né? Então, quando eu terminar de receber, eu volto para casa e aí eu vejo o que a gente vai fazer, né? Eu não sei com que eu vou trabalhar, enfim, vamos ver. Falei, quando ele me deu essa certeza, era tudo que eu queria ouvir, até um dia atrás. Só que Deus, ele te confirma coisas através de paz no teu coração. Se tu não tem paz na resposta, Deus está te negando. Está te dizendo não. E aí o Carlos falou, não, você tá certa. A gente tem casa, tem carro, nossa vida é confortável no Brasil. Não tem por que eu trazer vocês para cá, andar a pé, numa casa pequena. Eu vou voltar para casa. Quando ele falou. Ah, tá. E outra coisa que eu esqueci. No dia 24 de dezembro, Deus tinha me dado uma palavra. Ele disse assim: experiência. E me mostrou que era o Carlos que tinha que falar isso, mas até então tudo bem. E ele também dizia França, experiência, França e Carlos. E aí o Carlos falou isso: ah, não, eu vou voltar, vou voltar. Daí a paz sumiu do meu coração. E eu não conseguia mais ver a gente, nós três, morando naquela casa. Pensei, como assim? Como assim, sabe? E aí veio a segunda vez que ele falou, não, eu falei, mas será que é isso? Eu falei para ele, será que é isso mesmo? Porque daí a paz saiu do meu coração. Ele falou, melhor, né? Eu volto para casa, a gente volta a ter a nossa vida, mas quando Deus quer te tirar de um degrau e te subir de degrau, meu amigo, não dá para voltar atrás. Porque conforme tu sobe pro próximo degrau, o degrau anterior ele já não existe mais. Não existe voltar para a vida que a gente tinha. Nunca vai existir voltar para a vida que tu tinha antes de tu dar os passos em direção ao teu chamado. Por isso que muitas pessoas abandonam o seu chamado e se enterram. Porque não existe vida antes do teu chamado. Você não volta, você não regride. Não há retrocesso. Você só anda em direção a Cristo. Então, aquilo queimou no meu coração. Eu falei, não, mas eu acho que não é isso. E aí ele falou pela terceira vez. Só que daí ele usou a palavra que Deus tinha me dado um dia antes. Ele disse assim, a menos que tu queira vir para a França viver uma experiência. Quando ele falou isso, meu coração queimou. Era tudo que eu queria, mas há um dia atrás eu não queria isso. Há um dia atrás eu não queria saber de gente me falando para vir para a França. Há um dia atrás. Eu tava maluca com a ideia de pensar. Aliás, naquela manhã do dia 25, eu briguei com meu cunhado, porque ele falou, vai para a França. E eu falei, não, eu não quero. Mas naquela tarde, conversando com meu marido, ele disse, a menos que você queira vir para a França viver uma experiência. E eu falei, é isso. Eu falei para o Carlos, é isso. Se for para viver uma experiência, então eu quero. E a partir do dia 25 de dezembro, então, nós temos uma direção. Vamos para a França. Quando? Ah, o quando é com Deus mesmo, tá? Porque ele falou, eu volto em fevereiro da África, aí eu vou 2 meses para um negócio lá para ser cabo, né? Eram 2 meses. E aí depois disso acho que já dá para você vir. Falei, então tá bom. Então eu fiz umas contas assim na minha cabeça era final de maio, início de junho que a gente ia ir.
Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Isso é uma coisa que tu tem que ter em mente. Deus te prometeu uma coisa, beleza. Tu te prepara e vai dando teus passos de fé. Porque quando for a hora, vai ser de repente. Não é no nosso tempo. E aí, em janeiro, meu sogro teve o AVC. Por conta desse AVC do meu sogro, o Carlos teve uma liberação da Legião Estrangeira para vir nas férias, para ir nas férias para o Brasil. Eu esqueço que eu não estou no Brasil. Para ir para o Brasil nas férias. E nós tivemos o nosso primeiro reencontro no Brasil, né? Então, só que foi tudo muito esquisito, muito rápido, muito estranho. E também tinha o sogro que estava muito doente e tudo foi muito pesado, assim. E aí o Carlos voltou para cá e em março ele voltou e eu continuei buscando. Mas cada vez eu subia um degrau a mais. Eu fazia um curso novo, eu buscava... porque eu sempre fui muito de assistir pregação e as pregações, elas te edificam muito, mas chega uma hora que só aquilo não te sustenta. Ler a palavra. Daí teve uma hora que o meu pastor falou assim, Josi, tu precisa de uma Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo custa R$300, uma média, né? Para mais ou para menos. Comprei a Bíblia de estudo. Dali a pouco não adiantava mais, eu precisava fazer cursos. Comecei a fazer cursos sobre cura e libertação. Não sustentava mais. Até então eu não tinha uma palavra que me dissesse o que eu era, qual era o meu ministério. Até então eu não tinha. E aí um dia, duas amigas me chamaram para ir na Igreja Assembleia do Centro, lá de Jaraguá. E eu fui, e algo me dizia que eu receberia uma palavra naquela igreja. E no final, um homem chegou para mim e falou assim, você tem cara de evangelista, e foi embora. E aí eu fiquei, como assim de evangelista? Até então eu achava que eu ia ser uma libertadora, que ia curar e tal, mas eu não sabia que um dos 5 ministérios que Cristo deixou para nós era o evangelista, né? E aí fui conversar com a pastora Maria, ela falou exatamente, o libertador, o evangelista, ele liberta cativos, ele cura as pessoas, ele traz elas para a igreja, ele não pastoreia, ele converte, ele leva as boas novas, ele vai para as nações e prega boa nova. E quando eu entendi o que era um evangelista, eu falei, cara, esse era eu, um homem que nunca me viu na vida. Passou por mim na igreja e falou, você tem cara de evangelista. E eu não sabia quem ele era. E passou-se algum tempo, uns 2 ou 3 meses para mais, e 2 semanas antes de eu vir para a França, eu encontrei ele na internet. Ao acaso, porque eu não lembrava nem do rosto dele. Mas uma amiga minha da igreja postou fotinho dele, de político. Eu falei para minha pastora, esse é o cara que falou para mim que eu sou evangelista. Ela falou, eu conheço ele, é um grande profeta. Eu falei, um profeta? E tá bom, e ficou por isso. E aí eu pensei, cara, antes de eu ir para a França, eu vou mandar uma mensagem no Instagram para ele, porque agora eu já sabia o nome dele. Vou mandar uma mensagem para ele no Instagram. O nome dele é Israel Cani. E aí eu acabei me enrolando para mandar essa mensagem. Já era quinta-feira à noite, eu viria na sexta-feira do dia 27 de setembro, eu vim para a França. E na quinta-feira à noite, eu não ia fazer nada, só tinha que arrumar minha mala. Minha cabeleireira, que é a Pelu, minha amiga, ela disse assim, você vai para o teu último culto. Aí eu falei, mas eu já fui ontem no último culto, né, que era o culto da The Way, que é na quarta-feira. Ela falou, não, o teu último culto é hoje. Aí eu falei, tá bom, né, então vou. E fomos pro culto. E já no início do culto, a música que eles estavam cantando conversava muito comigo, porque nós tínhamos um medo, porque eu comprei passagem só para vir, para não perder o dinheiro da passagem de volta, né? Eu ia entrar sem nenhum dinheiro, zero dinheiro. E para quem já viajou assim para fora ou não viajou e não sabe, às vezes a imigração vai perguntar quanto de dinheiro tu tá levando para poder gastar e se manter no país, porque senão você pode virar um peso para o país. Então eles perguntam
quanto de dinheiro tu tá levando. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu só tinha meu cartão, que por acaso estava quase sem crédito, porque eu precisava pagar ele para poder, né? E o meu dinheiro estaria com o meu marido aqui na França. Mas dinheiro, assim, dinheiro do mês, não dinheiro de passagens e passagem de volta e passeios e tal, porque eles têm que acreditar que tu tá entrando para turistar, né? E aí tinha o neguinho também, né? Que eu tava trazendo junto, que poderia chamar mais atenção pro fato de alguém que tá turistando trazer o cachorro. E sem nenhum dinheiro eu vim, cara. E no dia, então na quinta-feira à noite, a primeira, eu vou até ler aqui exatamente a passagem da música que estava falando, porque aquele culto todo falou comigo e foi maravilhoso. Achei aqui. Aqui, ó. Eu tirei uma foto. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vai passar para onde? Vai passar pela imigração, amor. Gente, eu me arrepio até agora, porque isso aqui foi muito forte. Quando eu e a Pelu a gente ouviu isso aqui, a gente ficou assim, uau, uau. E aí, no final do culto, faltavam uns 10, 15, 10 minutos para terminar o culto. Eu estava na igreja da minha amiga. Do nada, entra na igreja, no final do culto, o cara que profetizou que eu seria evangelista. Aquele que eu queria mandar mensagem e não mandei antes de ir para a França, ele entrou no culto. E aí eu e minha amiga, a gente ficou se olhando assim, como assim, cara? E aí, na hora de ir embora, eu pensei, ele tava cheio de gente em volta, porque é, né, político e tal. Aí eu falei, quer saber? Vamos embora. Se for de ser, né? Ele vai estar lá embaixo antes de eu sair pela porta. Quando a gente tá na porta olhando a chuva, que tava caindo muito, ele tava do meu lado. Quando ele chegou do meu lado, eu falei, bom, agora eu tenho que te contar. E aí eu contei para ele, e ele falou assim, nós ainda não sabemos o propósito de tudo isso, mas a gente vai descobrir. Ele falou que ele não era para ele ter ido naquela igreja naquele dia, até porque a igreja dele é outra. Ele estava no culto da outra igreja e Deus mandou ele para aquela igreja. Então, para mim era mais uma confirmação de que eu estava vindo para cá para evangelizar. E aí, eis-me aqui. Uns 2 meses antes de eu vir para cá, Deus mandava eu ler muito Isaías. E Isaías é muito forte. Ó, peluzinho, gente, não é possível. Eu tô gravando um vídeo pro YouTube, eu tô no meio do vídeo do YouTube, diga oi pra galera. Hello. E eu tava falando de você agora no vídeo e lembrando que eu não tinha te respondido ontem. Eu te ligo já já, só vou finalizar o vídeo, tá bom? Beijo. Essa minha amiga, ela me mandou mensagem ontem, eu esqueci de responder ela, e eu tava falando dela agora para vocês, e ela me ligou. Foi ela que me levou pro culto na quinta-feira à noite. Enfim, estávamos todos tensos no dia de entrar na França, né, na sexta-feira, no sábado, aliás. Eu peguei o voo na sexta, só cheguei aqui no sábado. E como Deus prometeu para mim que quando eu tivesse aqui um medo meu era, meu, a gente vai se sustentar só com o valor do meu marido, porque dá, entendeu? Só que, caramba, as coisas aqui, moradia é caro, entende? E o valor em reais que eu recebo, convertendo, dá quase nada. Mas Deus me disse desde o início que ele me sustentaria aqui. E aí ele me deu a ideia de fazer os melhores amigos, para que vocês pudessem me abençoar e eu criar um conteúdo exclusivo nos melhores amigos. Então, eu tenho lá cobrado R$ 20 por pessoa por mês, mas se você quiser mandar mais, é conforme o teu coração mandar, tá? Já houveram 2 ou 3 pessoas que mandaram valorzinhos a mais, porque Deus mandou elas mandar aquele valor. E eu fiquei tipo, uau, sabe? Hoje, inclusive, uma amiga minha disse assim, eu queria te mandar 10 euros.
Então ela mandou em reais 10 euros. E eu fiquei impactada como Deus, ele cuida, sabe? Impactada. E aí o que que acontece? Chego eu aqui sem moradia, porque Deus já tinha me dito. Você vai, porque o Carlos estava procurando casa pra gente morar, mas Deus tinha me dito, não se preocupe, você vai chegar lá e você não vai ter casa. E, gente, é bem complicado alugar casa aqui. Não, eles não alugam para qualquer um, tem tudo um negócio de dossiê, às vezes você precisa até de avalista. Bem complicado, sabe? E caro. Você aluga um cubículo de 20 metros quadrados por 600, 700 euros. É bem caro. Fora a burocracia, tá? Então agora vem a parte do testemunho já aqui na França. Chegando na imigração, apresentei meu passaporte, a menina não olhou nem pra minha cara, ela pegou meu passaporte, carimbou, fechou, me devolveu e disse merci, e eu entrei, sem nenhum questionamento. Até no dia anterior, eu tinha que imprimir os papéis, porque daí você precisa de seguro viagem, todos os papéis de documentação do humano, e as impressoras não funcionavam, nenhuma impressora funcionava. Era Deus dizendo, não precisa imprimir, sabe? Aí, apesar de que os documentos do Mano, eu precisei apresentar lá em Joinville para poder entrar no avião. De resto, depois ninguém pediu mais nada. Aí entrei na França, eu queria ficar em Paris, mas o meu marido falou, não, é meio caro, né? Não vamos ficar. Mas quando ele me encontrou, ele falou, vamos ficar em Paris hoje? Aí eu falei, vamos. Deus começou a cuidar ali. E aquele dia foi tão gostoso, tão romântico. Assim, nada absurdo, sabe? Pequenas coisas, o que a gente comeu, o que a gente fez, o que a gente conversou, os carinhos que a gente trocou, foi tudo maravilhoso. Aí viemos para cá, o Carlos pegou uma parte hotel, até ele encontrar uma casa que a gente viesse morar. E ele pegou daí uma parte hotel para, no caso a gente chegou no domingo passado, né, retrasado. A gente chegou no domingo e ele pegou de um domingo até o outro domingo. Na quarta-feira ele já tinha fechado com o cara essa casa aqui. Esse cara fazia questão de que fosse ele a alugar. Não queria outra pessoa. Não queria avalista, não queria papel, não queria. Até agora o contrato tá ali para assinar e o cara nem tchum tá ali, nem nada. Deu a chave pro, já queria dar a chave pro Carlos antes do Carlos pagar. Sempre que você entra num aluguel na França, você tem que dar 2 ou 3 meses adiantado pro dono. Ele não quis. Ele, na verdade, não ia nem cobrar o primeiro aluguel adiantado, ele só ia cobrar no dia do pagamento do Carlos. Aí o Carlos pagou pelo menos o primeiro aluguel, pagou. E ele fez questão que fosse o Carlos. Ele falou, tem uma pessoa que vai lá ver o apartamento, mas eu vou lá só porque já tá combinado, mas eu vou alugar para você. Ele dizia assim, ele mandava mensagem pro Carlos e queria levar o Carlos no negócio do trem, queria ir buscar o Carlos na Gare, que é a Gare de trem. E aí, esse apartamento aqui, ele tem cozinha, sala, quarto e banheiro. São 4 peças. E ele custa 550 reais. Até não sei quantos metros quadrados, mas eu acho que dá uns 30 metros quadrados. 30. 30 metros quadrados. Numa localização maravilhosa aqui em Tulum. Um banheiro grande, porque até uma amiga minha estava me contando que todos os apartamentos que ela morou aqui na França, você entra de frente e sai de costas do banheiro, e tão pequeno que é. Ela morou em apartamentos de 20 metros quadrados por 900 euros. Então, isso que eu estou vivendo aqui é sobrenatural. Aí o cara não aceita os aluguéis adiantados, aceitou só um, que é o mês que a gente está aqui. E a gente tem mais um dinheirinho para se virar durante o mês, porque a gente vai lá, 550, o Carlos tinha 1.200. Era os 1.200 que ele ia pagar pro cara. O cara falou, não, me dá só, não ia nem te cobrar desse mês. Aí o Carlos falou, não, quero pagar pelo menos desse mês. Ele falou, então só desse mês você me paga. E aí sobrou dinheiro pra gente. E fora isso, Deus tem sustentado com as coisinhas que eu compro todos os dias, tipo, eu vou no mercadinho e tal, eu não uso o dinheiro do Carlos. A gente só usa o cartão dele quando ele tá junto.
Mas quando eu tô aqui, sozinha, com Deus, quem me sustenta é Deus. E quando estamos eu e o Carlos, Deus sustenta nós dois. E eu tenho certeza que tá faltando um testemunho ainda de algo sobrenatural que aconteceu, assim. Mas eu queria que vocês soubessem que ouvir a Deus é só uma questão de começar a confiar no que tu tá ouvindo. Deus confirma com paz no coração. As respostas nem sempre vão vir através de um profeta, de uma mensagem na televisão, no Reels ou na Bíblia. A paz que tu sente ao conversar com Deus já é uma resposta. Nunca esqueçam disso. Esse é o vídeo que eu vou deixar para quem chegar depois e não entendeu o contexto de tudo que está acontecendo. E cá estamos nós. Esse é o meu ministério evangelístico. Estou levando a boa nova aqui na França. E em nome de Jesus Cristo, converteremos muitos corações a Jesus. Porque hoje a França está tomada pelo islamismo e é por isso que o cristianismo aqui tem morrido. Vocês puderam ver isso na abertura das Olimpíadas e durante todas as Olimpíadas, quando ninguém podia falar em Jesus. E as pessoas se manifestaram pela primeira vez em muitas Olimpíadas, realmente bateram de frente para falar o nome de Jesus. E o mais importante, foram brasileiros. Porque, para a glória de Deus, o Brasil está debaixo de uma cobertura espiritual muito grande, porque já somos 50% do país evangélicos. Falta muito para que a gente possa ser uma nação sem transgressão. Talvez, provavelmente nunca seremos, mas somos a nação onde o próximo avivamento vai começar. O quarto avivamento começa no Brasil, em nome de Jesus Cristo. Se você quiser colaborar com o Pix, eu vou deixar ele aqui e dê o que o seu coração mandar. Um beijo e até o próximo vídeo.